Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história do Vinícius, que foi aprovado para juiz no concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele vai contar para a gente um pouquinho aqui da trajetória, as dificuldades, algumas dicas também, né, que ele pode passar aqui que levaram até a aprovação. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer, então seja muito bem-vindo. Pode se apresentar, por favor. Obrigado. Meu nome é Vinícius Costa Conte, eu sou natural de Vitória, tenho 29 anos. Fui aprovado no concurso da Magistratura do Rio de Janeiro, tomei posse recentemente e aqui estou. Muito bem. E só para a gente entender, então, como tudo começou, quando foi que você começou a estudar, né, para carreiras jurídicas e por quê? Foi incentivo de alguém? Era um sonho que você tinha desde pequeno? Certo, eu fiz estágio. Desde quando eu estudava na faculdade, eu fiz estágio com juiz, com magistrado, e aí eu tomei gosto pela carreira de juiz. Então, desde a faculdade, eu queria aquela carreira de magistratura. Então, eu fiz estágio de graduação dentro de um gabinete, estágio de pós-graduação, fui servidor também dentro do gabinete e tomei gosto pela área. Então, em 2021, eu comecei a estudar, me formei no final de 2018, fiquei um tempo sem estudar, e aí eu adquiri o material do Estratégia, em 2021, e fui fazendo um curso extensivo, por assim dizer. Então, fui aprimorando o conhecimento desde então. Sim. E agora, em 2025, passei. Muito bem. Mas nessa trajetória, com certeza você passou por algumas dificuldades, certo? Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi, né, esse início, começar a estudar, dá desespero para muitas pessoas, né? Você não sabe muito bem qual ferramenta usar, como se organizar, quais matérias priorizar, enfim. Então, como que foi esse início mesmo para você começar a se organizar nos estudos? Com certeza, o início é a parte mais difícil. Eu tenho que é a parte mais complicada, porque você não tem um ritmo. Você não sabe quantas horas estudar por dia, não tem um cronograma, você não tem uma rotina, você não está acostumado àquela atividade. Então, no começo, ler para mim, PDF, era difícil. Eu lia 10, algumas páginas, poucas páginas eu já cansava mentalmente, esgotava. Então, eu comecei muito pelas videoaulas. Então, eu tinha um material, mas eu preferia mais as videoaulas. Então, foi assim que eu comecei. Depois que eu fui desenvolvendo o hábito mesmo de estudar todos os dias com regularidade, que eu migrei para o PDF, porque eu conseguia uma quantidade maior de matérias. Uhum. Mas a videoaula foi determinante para mim no começo dos estudos, Legal. sem dúvida. Essa é uma dica que muitas pessoas passam mesmo, né? Para quem está começando. Pode ser uma opção, pode ser que você não se adapte, mas é uma opção muito legal, né? Para pelo menos você adquirir esse ritmo. E aí, como é que era, então, o seu dia a dia? Você tinha metas, por exemplo, de horas para estudar? Como que você dividia as disciplinas? Uma ou mais por dia? E revisão também, como é que era? Sim, então, como eu falei no começo, a minha maior dificuldade foi estratégia de estudo, cronograma de estudo. Então, eu era mais intuitivo. Eu estudava de maneira intuitiva. Estudava 1, 2 matérias no começo. Depois que eu fui desenvolvendo, eu fixei a quantidade de horas que eu precisava para aquele dia. Então, eu estudava um pouco pela manhã, umas 3 horas pela manhã, mais umas 3 horas no final do dia, à noite. Dava umas 5, 6 horas por dia de estudo. Uhum. E aí eu associava o LDI, o material do LDI, que antes nem era... Eu comecei a estudar antes mesmo do LDI, né? Material do Estratégia, a doutrina, que estava ali no material do caderno, associava às questões, então fazia questões. Então costumava estudar 2 matérias, tentando pegar estímulos diferentes, seja pela leitura, seja pela resolução de questões, o que me favorecia muito o aprendizado, Sim. na minha concepção. E aí você estudou quanto tempo, então, focado para esse concurso? Foram quase 4 anos para a magistratura. Na verdade, eu fiz várias provas de magistratura pelo Brasil, né? Sim. Tenho muitas reprovações, né? Acho que isso é importante. A reprovação faz parte do ciclo. Eu sabia que muitas vezes eu fazia uma prova sabendo que eu não estava competitivo, mas era importante fazer. Para mim era importante, até que chegou a hora da aprovação. Então, muitas vezes as pessoas olham e veem, passou, tem alguma coisa diferente, de especial nele. Não é. É só realmente tentar insistência, exatamente. Uhum.
E eu queria que você falasse um pouquinho da questão emocional, porque essas reprovações muitas vezes acabam desmotivando, né, quem está nessa trajetória aí de concurseira, às vezes é motivo da pessoa desistir de concurso público. Então, eu queria que você falasse como que você conseguiu lidar com essas situações de nervosismo, de ansiedade, até mesmo nos dias em que você realizava provas, né? Como que você fazia para se sentir mais confiante, mais seguro? Então, resume um pouquinho da parte emocional mesmo da Sim. preparação. Quando a gente começa a estudar, a gente não tem dimensão dessa trajetória. A gente acha que vai ser simples de passar. E não é, infelizmente não é. É realmente uma maratona. Uhum. Quando eu percebi isso, que eu fui desenvolvendo melhor, tentando controlar uma ansiedade, mas toda a prova é uma ansiedade muito grande. As primeiras provas que eu fiz de magistratura, uma delas no meu estado, eu queria muito, no Espírito Santo, eu queria muito passar naquela prova, fiquei muito nervoso para a prova, muito ansioso, não queria me alimentar, não conseguia, na verdade. E com o passar do tempo, ao fazer várias provas, essa ansiedade, controle da ansiedade, consegui ter um maior controle Sim. desses sentimentos. Mas por ser um estudo a longo prazo, naturalmente eu ficava um pouco, muitas vezes cansado, né? Muito cansado mentalmente, porque muitas coisas para estudar, muita matéria, muitas provas, muitas vezes prova em cima de prova, né? Então é difícil controlar. Quando eu percebi que que era um planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo, eu consegui ter uma tranquilidade maior, acreditando que uma hora ia dar. Sim. E tinha alguma coisa que você fazia para driblar um pouquinho dessa ansiedade, desse nervosismo, por exemplo, prática de exercícios, né? Muita gente usa esses momentos ali para espairecer um pouco. Tem gente que às vezes libera um pouco do final de semana para passeios com amigos, familiares. Então você tinha alguma coisa ali de escape para Sim, esses momentos? sim. Eu tinha uma meta eu frequentava a academia, fazia exercício físico na academia, 3, 4 vezes por semana, no começo do dia, então me fazia bem começar o dia bem cedo com o exercício, Sim. para eu render bem no estudo, me ajudava. Então era a forma que eu tinha de manter o meu corpo ativo, né, para aguentar aquela rotina intensa de estudos. E no final de semana, o sábado é o meu dia livre, né? E no domingo eu estudava um pouco mais do que nos outros dias, mas o sábado era livre. Sim. E qual disciplina você teve mais dificuldade nesse processo? Eu acho que a maioria dos concurseiros, né, fala direito empresarial. Direito empresarial é um pesadelo para mim, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na prova oral. Eu tenho muita dificuldade foi uma matéria que eu tive que que me demandou de mim maior esforço, quantidade maior de horas, mais revisões, mais questões, porque era algo que eu tinha muita dificuldade. Sim. E a gente fala bastante da preparação para a prova objetiva, mas eu queria que você falasse um pouquinho da preparação para as outras etapas também, né? Porque carreira jurídica é muito diferente de outros concursos, né? Tem etapas muito específicas e que exigem uma preparação de alto nível, né? Então, como foi para você? Realmente, para a primeira, eu fazia um estudo horizontalizado para a primeira fase e fiz várias primeiras fases. A partir do momento em que eu comecei a passar nessas provas, aí a partir da segunda fase já é um estudo mais verticalizado, então mais aprofundado, então um pouco mais de doutrina, jurisprudência, entender os fundamentos dos julgados, e não propriamente o entendimento dos tribunais superiores, os fundamentos das decisões, porque há uma densidade maior na cobrança, nas discursivas, nas sentenças e até mesmo na prova oral. Então, a diferença maior de estudo para a primeira fase das demais fases é o aprofundamento. Na primeira fase, como não é permitido consulta, a gente ainda precisa gravar alguns artigos, algumas questões de lei seca. Sim. Na segunda fase em diante, como há possibilidade de consultar, eu abria mão de gravar texto de lei e tentava estudar mais as questões doutrinárias, os aspectos jurisprudenciais e doutrinários. Era a forma que eu tinha de focar o estudo para as fases seguintes. Sim.
E na prova oral, como é que foi a questão da fala, da postura, né? Tudo que não envolve necessariamente o conteúdo jurídico. Sim, é um desafio muito grande, porque acho que a maioria dos concurseiros, né, eles estão preparados para escrever, para anotar. E aí, quando eu comecei o curso de prova oral, para a prova oral, eu percebi que eu não sabia falar. Eu não sabia expressar o que eu sabia muito bem. Eu sabia de cor determinado tema e não conseguia explicar. Então, realmente, eu precisei aprender a verbalizar aquele conhecimento que eu tinha. A postura, o controle do nervosismo, porque não é fácil imaginar 15 examinadores, desembargadores na sua frente, procurador, advogados, conceituados, renomados, na sua frente e você manter a postura na frente dessas autoridades. Então, realmente é uma outra forma de estudo que para mim foi muito complexa. O que você acha que foi o ponto principal que você precisou tomar atenção, né, a partir daquele momento? Com certeza, o controle do nervosismo. Que a fala fica embargada, você começa a pensar coisas lá na frente e aí você não consegue verbalizar. Então, controlar o meu raciocínio com o que eu preciso falar, com a minha emoção no momento, certamente foi o maior desafio para mim, que não tinha a experiência de falar, né? Alguns colegas davam aula, já eram de outras carreiras, como promotor, entre outros advogados, eles tinham o hábito de falar, eu não tinha. Então, o meu maior desafio, com certeza, foi o controle emocional com o que eu precisava falar. Sim. E de que forma a Estratégia Carreira Jurídica te ajudou durante esse processo? Em todas as fases, né? Em todas as fases, desde 2021, quando eu comecei o curso extensivo, não havia muitas provas por conta da pandemia, então eu percebi que ali era o momento ideal para eu começar, né? Com a rotina que eu tinha, com o meu trabalho, eu conseguiria associar um curso para que em 4, 5 anos eu tivesse pronto para passar, para tomar posse em no cargo que eu desejava. Então, desde o começo, desde o princípio, foi determinante para mim. Na primeira fase, as questões comentadas, as provas comentadas, né? Tanto pelos professores no dia da prova, quanto depois, com os comentários, as provas discursivas, as questões que nós fazíamos e enviávamos para os professores corrigirem, né? As sentenças também, a forma com que a gente escrevia, tudo era corrigido pelos professores de estratégia e também o curso da prova oral, né? Essa questão de postura, essa questão de controle do nervosismo, tudo isso foi determinante para mim, para o meu sucesso, sem dúvidas. E como foi a sensação quando você viu seu nome na lista de aprovados? É um misto, né, de emoções, é um misto. Fica um pouco muito nervoso, não quer acreditar, na verdade demora para digerir aquela sensação, né? Até mesmo quando vejo, já estou em exercício, então até quando eu vejo o meu nome lá como juiz em exercício, é uma emoção, né? A gente ainda não acredita, então é muito emocionante, a família toda torcendo, é muito bom. E depois de toda essa trajetória, quais sonhos você quer realizar agora, depois da nomeação mesmo? Eu tinha como objetivo, né, poder alcançar esse cargo de autoridade, que era algo que eu já almejava, e com certeza poder proporcionar para minha família condições que esse cargo pode permitir. Eu tinha um sonho, não, né, o objetivo de me casar, agora eu vou poder, né, já estou em vias de me casar com a minha noiva. Então, realizações pessoais, profissionais, para toda a família, né, todos ficam realizados, né, os meus antigos colegas de trabalho que torciam muito por mim, entendeu? Então, tudo isso o meu sucesso, com certeza também foi o sucesso deles todos. Muito bem. E para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, seja para quem vai começar a estudar agora, ou para quem já está na caminhada, mas de repente não conseguiu a aprovação que gostaria ainda, né? Qual que é a mensagem que você deixa?
Pois bem, eu sempre comento que o estudo, ele é algo diário. Então, por mais que os percalços ocorram, não desistir. O estudo de cada dia, ele é determinante. Não há nada em quem passa, não há nada extraordinário. Não há um conhecimento acima da média. É realmente o estudo diário. Então, se eu puder dar uma orientação, estudem todos os dias. Foquem. Então, se a pessoa tem 2 horas, se você tem 2 horas, 3 horas por dia de estudo, otimize esse tempo de estudo. Faça o máximo, porque 1 hora chega. 1 hora o seu objetivo vai ser alcançado. Eu sou prova viva disso. Poderia até demorar um pouco mais, até um pouco menos, mas 1 hora vai chegar. Então, a resiliência, foco e muita determinação. Não tem outro segredo na minha concepção. Então, parabéns pela sua trajetória, Obrigado. muito sucesso na sua carreira. Conte sempre com estratégia, tá? Obrigado. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Continue navegando no nosso canal e quem sabe você não é o próximo a estar aqui. Te vejo numa próxima e até mais. Tchau, tchau.